domingo, uma paciente de 42 anos havia sido confirmada, ela que viajou para os Emirados Árabes com o marido e também outros casais. O marido, por enquanto, testou negativo e outros casos de pessoas que viajaram com ela também negativo até nesse momento. Mas hoje de manhã, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Cascavel confirmou a situação de uma jovem de 23 anos que havia viajado para o Rio de Janeiro e para São Paulo, fez o exame no dia 18 e ontem à noite saiu a confirmação que ela também deu positivo para a Covid-19. Essa paciente de 23 anos não apresenta sintomas e também está em isolamento domiciliar. Todas as precauções em todas as unidades de saúde estão sendo tomadas, assim como nos hospitais, e é por isso que já está também conosco aqui Dani Wolff. Dani, a gente tem uma preocupação muito grande, né, com as pessoas que trabalham nessa linha de frente nos hospitais, né? Isso mesmo. Boa tarde, pessoal, para todos que estão acompanhando a gente nessa cobertura especial. Sabe por que a gente está falando com relação a essa preocupação dos hospitais? Porque itens necessários já estão faltando na OPCAM, que é o Hospital do Câncer, aqui de Cascavel. Por isso, o Carlos Turmina vai falar ao vivo conosco. Carlos, que equipamentos são esses que estão faltando? Conta aí pra gente. Boa tarde para você. Olá, Dani, Rabi, boa tarde a todos que estão nos assistindo. A gente está falando de equipamentos de proteção individual, né? Máscaras, luvas, nesse sentido, para mostrar justamente o panorama lá na UOPECAM. Eu vou conversar com o Luciano Maldonado Felipe, que é o diretor da instituição. Luciano, você me disse que por enquanto lá na UOPECAM não há falta, né, de equipamentos para os trabalhadores, porém vocês já pressentem um desabastecimento no momento da compra, como é que é? Exato. Olá, é importante esclarecer essa situação porque nesse momento de pânico das pessoas e que necessitarão dos hospitais, as equipes precisam estar preparadas. A UOPECAM, ela está preparada sim com todos os EPIs, todos os insumos necessários para atender a população, assim como a gente tem conhecimento também dos demais hospitais da cidade. Mas pela procura exagerada que houve de todos, né, nesse momento, e a indústria obviamente não estava preparada, e ainda com o fechamento de alguns mercados internacionais, houve uma disparada no preço e infelizmente a gente já está pressentindo que poderá ocorrer algum desabastecimento desses itens. Esperamos que não, porque se isso ocorrer será realmente muito complicado. Mas observando aí o que a gente tem visto na mídia, algumas empresas se manifestando e ajudando em relação ao álcool em gel, é possível que muitas outras também passem a colaborar para que esse problema de fato não atinja a população, né? Você falou sobre o preço, né? A alta no preço desses produtos. A gente consegue dar um exemplo para ilustrar para a população quanto é que vocês estão pagando ou costumavam pagar? Sim. Só para você ter ideia, em um determinado insumo que antes nós pagávamos um X, esse mesmo item já foi adquirido, por exemplo, pela UOPECAM, com 200% de aumento. E numa nova cotação realizada a semana passada, nós já sentimos um aumento que pode chegar a 4.000%. Parecem números absurdos, mas de fato é o que está acontecendo. Então, falando em números reais, essa compra desse único item, que antes gastaríamos R$2.000, já gastamos R$6.000 neste item, e a probabilidade é que isso pode ultrapassar aí os 80, 90, chegando a 100 mil, um único item. Então veja que o cenário ele é realmente assustador para as instituições, afinal de contas os hospitais precisam estar preparados, mas a ajuda da população nesse momento é muito importante para que os hospitais possam ter sustentabilidade e estar aí de prontidão para atender a todos no momento necessário. Na opinião do senhor, esse aumento é justificável? Como é que você encara isso? Algum aumento sim, porque na verdade nós sentimos, enquanto indústria, né? As indústrias sentiram um aumento do dólar, o que é natural, isso já seria impactado sobremaneira em alguns itens, e muitos desses, como vêm da Ásia, né, dos países que compõem ali a Ásia, então com o fechamento das indústrias e o fechamento da exportação, automaticamente o Brasil e assim como outros países acabaram sofrendo com desabastecimento. Então impactou para que as indústrias locais tivessem que correr atrás e atender essa demanda. Então algum aumento é justificado. Agora, aumentos que podem chegar a 4.000% é assustador.
O senhor falou também que, diante desse aumento no preço, há um aumento no consumo por conta do cenário em que nós estamos vivendo, né? Dentro dessas instituições, o uso dos EPIs. Isso recai na conscientização ou qual seria a solução para fazer com que o consumo seja mais consciente ou apenas na situação orientada? Como é que seria isso? A gente observa que muitas pessoas estão utilizando alguns EPIs, como a própria máscara, de maneira inadequada. Mas a busca por esse produto, a busca por esse item, já fez com que houvesse um desabastecimento do mercado. Então, além da sobrecarga dos hospitais em adquirir mais itens, como a própria máscara, a população também foi em busca. Então, automaticamente houve um aumento, uma procura muito grande e com o desabastecimento das indústrias, era natural que tivesse algum tipo de reajuste. Mas sim, a população ela precisa entender de forma adequada como utilizar esses insumos e os próprios hospitais também passaram a consumir mais, porque antes aqueles colaboradores de setores que não tinham necessidade de uso, agora até por conta dessa pandemia, então está ocorrendo alguns ajustes em relação aos protocolos, a como os colaboradores do setor de saúde devem se comportar. Então houve também um aumento de consumo dentro das organizações hospitalares. Então esse aumento também é um fator aí que agravou a falta desses itens no mercado. Luciano, muito obrigado pelas suas informações. Rabi, Dani, isso nos ajuda a ter uma visão desse panorama, né, que está se formando por conta do aumento do consumo dos EPIs e do aumento no preço, né, na indústria para ter acesso a esses equipamentos. É aquela chamada lei da procura e também da oferta com relação aos produtos. Obrigada, Carlos, pela sua participação. Carlos, daqui a pouco volta com outras informações aqui no decorrer da nossa programação. Luiz. E é importante a gente ter essa consciência de que os equipamentos de proteção individual são essenciais para os trabalhadores da saúde, porque são eles que estão defendendo a nossa saúde. Claro que nesse momento é colocado como grupo prioritário os idosos, porque eles são as principais vítimas até agora da Covid-19. Mas essas pessoas que estão trabalhando em hospitais, unidades de saúde, precisam estar com a saúde íntegra para que elas não adoeçam, vão para casa e aí quem cuidará de nós? Por isso, tenha consciência na hora de usar esses equipamentos de proteção individual, porque muitas vezes dentro de casa, dentro da sua casa, a limpeza, a higiene das mãos e não levar as mãos até o rosto já é o suficiente nesse momento para você evitar qualquer tipo de infecção sua e da sua família.